você conectado aqui, começa a se conectar aqui no Crônicas da Máfia. Nesta quinta-feira, a gente sempre vai ao ar às quintas-feiras e às 20 horas. E a gente sempre aqui, eu, Fernando Agerte, junto com o Daniel Escola, para falar um pouco sobre máfia, sempre com uma temática diferente. Com exceção de hoje, que a gente vai continuar falando sobre o irlandês. Vocês podem aí nos encontrar também no Spotify e no Deezer, se você está no Spotify fazendo aí alguma atividade, está no carro, está fazendo algum exercício físico, pode encontrar a gente aí nos aplicativos de música. Se você gosta de assistir também, tá lá no YouTube. A gente também tem Instagram, o @Crônicas da Máfia. Agora a gente está colocando alguns cortes aí das nossas conversas. Então, já vou dar o olá pro Daniel Escola, que tá aí do outro lado. Tá onde hoje, Daniel? Em casa? Estou em casa, em Porto Alegre. Porto Alegre. Um de Nova Petrópolis, outro de Porto Alegre. Tá Isso, certo. é a conexão Serra, região metropolitana. É, uma baita conexão aí, né? Pra gente fazer sempre. Já foi do início, né, da nossa conversa, já foi assim, como é que a gente vai fazer e tal, vamos fazer de longe. Tem que ser, né? Cada um tem suas responsabilidades aí, de um lugar aqui do Rio Grande do Sul. E hoje com essa conectividade aí, sempre, acho que deixou muita coisa mais fácil, vamos dizer assim, né? É. Beleza, hoje a gente tem. A gente falou na última semana sobre o irlandês, sobre o filme, a gente tratou aqui sobre a história do Frank Sheeran, a gente falou um pouco sobre o Scorsese, também fizemos algumas comparações, falamos de bastante coisa, como a gente começa a divagar aqui, né, sobre os assuntos. Hoje a gente vai falar então sobre a história. A história no âmbito geral, das personalidades, das pessoas que marcaram o, esse enredo que é formado o irlandês. E o primeiro, acho que a gente pode pontuar aqui, a gente apontou no outro vídeo, foi sobre o Russ Bufalino, né, que realmente foi um gangster, né, ali da Pensilvânia, mas a gente falou menos para falar hoje sobre Jimmy Hoffa, né, o grande Jimmy Hoffa, que era Isso. um sindicalista dos caminhoneiros. Eu acho que o Daniel tem um pouco mais de leitura aí para trazer para a gente, né, Daniel? Sobre o Jimmy Hoffa. E, isso. Jimmy Hoffa foi presidente do Sindicato dos Caminhoneiros dos Estados Unidos. Eu acho importante aqui, Fernando, a gente começar com uma contextualização. Boa. Que momento era aquele que... Por que Jimmy Hoffa, por exemplo, celebrou a morte do Kennedy? Em novembro de 1963. Então, achei importante explicar isso, mas eu quero voltar um pouquinho na origem da Guerra Fria. Aquele é um momento que a Guerra Fria estava no seu auge. O que é a Guerra Fria? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu entre capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e comunismo, liderado pela União Soviética. Rússia, na época, União Soviética. E a Guerra Fria era uma guerra de influência. Os Estados Unidos e a Rússia e a União Soviética nunca se enfrentaram diretamente, militarmente, mas influenciaram países que foram propagando isso. Inclusive, o golpe militar aqui no Brasil era o receio de que o comunismo se instalasse aqui. Os americanos ajudaram a financiar comprovadamente o FBI. A CIA mostrou a investigação de como o FBI foi influenciado a ajudar o Brasil a dar o golpe militar. Porque na Guerra Fria eles precisavam derrubar o Janko, o João Goulart, presidente da República, que era considerado uma pessoa de esquerda.
Eles tinham principalmente o medo da influência de Cuba nos países latino-americanos, de Cuba para baixo. Então ele teve uma série de golpes, guerras, como El Salvador, Nicarágua, que eles tinham receio de que pudesse ter um levante comunista. Do outro lado, a União Soviética não permitia que os países se tornassem capitalistas. E por isso realizou uma série de invasões. Então, por que o Jimmy Hoffa, o irlandês do filme, achou bom o Kennedy ser assassinado? Porque o Kennedy, presidente dos Estados Unidos, era mais poderoso que ele. Ele tinha o irmão dele, o Bob Kennedy, era na época procurador-geral de justiça. E o Bob Kennedy queria processar o Jimmy Hoffa. É verdade, tanto que mostra no filme isso, né? Isso. Aí o Kennedy foi assassinado no dia 22 de novembro de 1963, ou seja, mês que vem vai fazer 60 anos. Ele foi assassinado em Dallas, no Texas, durante um comício em que ele buscava a reeleição. E ele desfilava em carro aberto. Ele foi recomendado a não fazer isso, mas ele queria muito. Do lado dele tinha a Jack Kennedy, a esposa dele. Ali, então, o Lee Harvey Oswald, um maluco, quis matar o Kennedy. Por quê? Porque ele ele participava de uma rede de ódio contra o Kennedy. E ele era bom em tiro. Ele tinha lutado na Segunda Guerra. Só que ele também tinha morado na União Soviética. Inclusive, eu visitei o depósito de livros lá de onde ele atirou no Kennedy. E eu cheguei lá com uma convicção e saí com outra. Porque quando eu entrei no depósito, que hoje é um memorial, hoje é um museu, a pessoa me perguntou: qual é a tese do senhor? Olha, minha tese é essa, tá? Deu, qual é a tese do memorial? Aqui tem tudo. Tu vai tirar a tua conclusão. E, de fato, tem tudo, porque tem muita teoria da conspiração, muita tese, muitas coisas que envolvem a morte que despertou o interesse da população, que até hoje se fala. Como um presidente dos Estados Unidos foi assassinado ao vivo, na frente das câmeras, com um tiro na cabeça. De fato, depois de tudo isso, eu tirei minhas conclusões. Ali o ambiente histórico ele não estava muito propício para o Kennedy fazer qualquer coisa, principalmente em estados que são republicanos de origem, né? Especialmente o Texas. O Texas é o estado mais republicano de todos os Estados Unidos, né? Tanto que se diz aquele negócio, o republicano ganha no Texas e os democratas ganham na Califórnia, né, que são os maiores estados. E Nova York também. Exatamente. Tem os maiores delegados, né? A Califórnia e o Texas. E ali existia uma pressão que mostra no filme que é dos mísseis em Cuba, né? A crise dos mísseis. A crise dos mísseis em Cuba. Eu posso explicar isso também. Pode, então manda bala. Vamos lá. E a crise dos mísseis, que foi a crise? A União Soviética movimentou mísseis até Cuba. E Cuba fica a 120 quilômetros, Havana fica a 120 quilômetros da Flórida. Então, o Kennedy ficou louco com isso, porque a população americana estava em pânico. E é muito perto. Um míssil podia ser lançado de Cuba para atingir os Estados Unidos facilmente. Inclusive, naquela época, as pessoas recebiam máscaras de gás e eram orientadas a se
protegerem em bunkers. Então, é só a crise dos mísseis. Aí, do outro lado, os Estados Unidos estavam também na Turquia. E lá eles tinham armas para destruir a União Soviética. Então, foi uma guerra de nervos durante dias. Até não ter uma resolução, eles não pararam. Na época, Cuba era presidida pelo ditador Fidel Castro e a União Soviética era do Nikita Khrushchev, Isso aí. que é um descendente do Stalin. E aí, para amedrontar, para encurralar os Estados Unidos, eles moveram mísseis, ogivas nucleares, até a ilha de Cuba, sem Cuba, inclusive, autorizar. E isso provocou a crise dos mísseis, porque o presidente Kennedy estava muito preocupado em como resolver isso. E o Bob Kennedy era o assessor dele, o irmão dele, né? Era o cara que buzinava no ouvido dele. E aí o Jimmy Hoffa, nesse contexto aí, por que ele comemorou depois teve a crise, depois da crise dos mísseis, o Kennedy botou na cabeça que tinha que matar o Fidel Castro. Porque se eliminasse o entendimento dele na época, se eliminasse o ditador, aniquilaria o poder comunista em Cuba. E aí o Bob Kennedy botou isso em prática. Ele pediu para a CIA uma solução para eliminar o Fidel Castro, inclusive com veneno. Sabe que tem uma conexão com Porto Alegre disso tudo? Ah, é? Sim. Eu descobri isso num livro chamado O Legado de Cinzas, do Tim Weiner. O Legado de Cinzas é a história da CIA. O Tim Weiner era correspondente do New York Times para a segurança. Ele escreveu livros maravilhosos sobre espionagem, sobre a CIA, sobre a história do FBI. E a conexão com Porto Alegre. Então, o Kennedy botou na cabeça do Bob Kennedy que o Fidel Castro precisava ser eliminado. Aí o Bob Kennedy contatou os espiões da CIA. E ele deu a seguinte ordem: precisamos encontrar um meio de eliminar o Fidel Castro. E como a CIA tinha um espião só cuidando disso, e um espião no governo cubano, eles se encontraram em Porto Alegre. Porque em setembro de 1963 estava sendo realizada aqui em Porto Alegre a Universiade, os Jogos Olímpicos Universitários. Até a Copa do Mundo de 2014 tinha sido aqui o maior evento esportivo do mundo. A Universiade era uma espécie de Olimpíada, Jogos Olímpicos. E aqui tinha um ambiente propício porque a seleção de vôlei de Cuba veio jogar em Porto Alegre. E o chefe da delegação, daquela delegação, era um cubano que espionava para a CIA. Então, o chefe da espionagem da CIA veio se encontrar com ele aqui em Porto Alegre. Onde eles se encontraram? Provavelmente num lugar fora do antigo ginásio da Brigada Militar. Porque ali no ginásio eram disputadas as provas de vôlei, de basquete, de futebol de salão. É aquele ginásio ali que ficava ali na Silva Só com a Ipiranga? Isso, que foi destruído. Isso. Esse aí. A abertura dos Jogos Olímpicos Universitários em 1963
foi no antigo Olímpico. O encerramento também. As provas de natação foram na piscina do União, no Clube União, Grêmio Náutico União. As provas de atletismo, umas foram no Estádio Olímpico, outras foram na ESEF da URGS. E aí aconteceu o seguinte, eles se encontraram provavelmente fora do estádio do ginásio da Brigada Militar. Provavelmente. Mas no livro Legado das Cinzas, o livro tem 600 páginas, tá? Mas tem 3 linhas lá que explicam isso. Como foi esse encontro? 3 linhas. Bom, nessa época aí, eles se encontraram e depois eles tiveram um outro encontro em Helsinki, na Finlândia. Por quê? O comunismo não permitia que as pessoas de Cuba tivessem contato com o exterior. Uma pessoa de fora, uma pessoa americana, por exemplo, em Cuba, ia despertar muita atenção. Então, eles aproveitavam esse momento em que estavam fora do país para fazer esse tipo de encontro. Aí, depois, um mês depois, eles daqui de Porto Alegre se encontraram na Finlândia. E um mês depois, em novembro, o Kennedy foi assassinado. Daí o que aconteceu? Como o vice do Kennedy, o Lyndon Johnson, assumiu a presidência, o plano de matar o Fidel foi deixado de lado. Mas a ideia era desenvolver um veneno que pudesse ser ingerido pelo Fidel Castro sem ele saber. E o veneno, inclusive, ia ser colocado, porque a ideia da CIA era colocar o veneno numa caneta ou num canudo, de forma que o Fidel pudesse ingerir isso. Ele ia morrer porque sem tiro, sem bala, sem facada, sem nada. Seria uma morte que demoraria muito tempo, talvez não fosse explicada. Era assim que eles planejavam matar Fidel. Daí o Kennedy foi assassinado e esse plano aí acabou. Foi colocado na geladeira. Nesse meio tempo, como foi uma surpresa, foi manchete dos jornais lá dos Estados Unidos, Kennedy assassinado. E a única pessoa, talvez, nos Estados Unidos que tenha comemorado isso foi Jimmy Hoffa. Por quê? Porque, como eu disse, o Bob Kennedy estava no encalço dele. E também, por que o Bob Kennedy estava no encalço dele? Porque ele acusava o Jimmy Hoffa de usar recursos do sindicato, da máfia, para financiar o sindicato. Então, havia um clamor ali de que o Jimmy Hoffa fosse, de alguma forma, escanteado. Então, o Bob Kennedy, que era advogado e procurador-geral dos Estados Unidos, que é uma espécie de advogado do presidente, estava com essa designação, tentar incriminar o Jimmy Hoffa para prendê-lo, coisa que só aconteceu depois da morte do Kennedy. Em 1964, o Jimmy Hoffa, o irlandês, foi condenado e foi condenado a 13 anos de cadeia. Fraude e pagamento de propinas. Essas foram as condenações dele. Porque é difícil pegar mafioso por outra questão, né? Por assassinato, alguma coisa assim. É sempre a gente vê na história aí o Al Capone, por exemplo, também foi isso. O Mickey Cohen também foi isso, né? Sempre era fraude, imposto de renda, alguma Fiscal. coisa desse. Fraude fiscal no geral, assim. E a gente vê ali no irlandês toda essa questão. Que o Jimmy Hoffa tem contra os Kennedy, né?
Tanto que ele tem Odeia os Kennedy. ele tem um ódio profundo pelo Robert Kennedy, porque pela posição que o Robert Kennedy tá, né? Ele tá como procurador-geral, então é ele que vai lá e, entre aspas, faz o trabalho sujo, vamos dizer assim, né? O Bob Kennedy. Processa ele, né? Processa ele e o tempo todo Aí era por o quê? várias Eram dois questões. sobrenomes. Eram dois sobrenomes. Kennedy contra Hoffa. É, Kennedy, na época, era a coisa mais importante dos Estados Unidos. E Hoffa era o mais importante para uma classe. isso. Aliás, o Jimmy Hoffa se considerava o homem mais poderoso dos Estados Unidos. É pelo sindicato que ele atuava, né? Imagina, um país como os Estados Unidos, que você tem uma malha ferroviária gigantesca, mas uma malha rodoviária também gigantesca, que movia o país o país mais assim forte do mundo, né? É porque era uma das forças era os Estados Unidos, a outra a União Soviética. Você ser o presidente do sindicato dos caminhoneiros era muita coisa e a gente percebe isso no próprio filme, você vai percebendo isso. Tanto que o personagem principal, que é o Frank Sheeran, ele tem, por ele ser caminhoneiro, a gente falou na semana passada, por ele ser caminhoneiro, ele tem uma admiração inacreditável pelo Jimmy Hoffa. E ele só chega no ponto onde chega porque ele tem uma lealdade ainda maior com a máfia. E trazendo um pouco para a máfia agora, a máfia queria matar o Fidel, né? Tanto que tem a cena lá em que o Frank Sheeran ele pega um caminhão, né, na Filadélfia, entrega lá em Miami, né? E quem vai receber são os militares, né? Uns grupos paramilitares, umas milícias assim, que era exatamente para era daí que ele se ligou que o que tinha no caminhão eram armas e que eles iam levar as armas para auxiliar uma guerrilha em Cuba que estava contra o Fidel Castro. E na sequência dessa cena acontece a morte do Kennedy, né? Que daí estão lá o Russell Bufalino, o agora eu vou esquecer de novo o nome. O Bruno e o Frank Sheeran. Harvey Keitel. Isso, que é o Harvey Keitel. E eles. Agora nós perdemos mesmo, assim. Né? Quando deu assim, ele. Porque ali tu tem uma contrapartida, né? Por mais que a máfia ela seja unificada, o Jimmy Hoffa, mas eles eram a favor do Kennedy, né? Pela questão de Cuba. Porque o Lee Harvey Oswald foi assassinado. Aliás, ele foi assassinado por um mafioso. O Lee Harvey Oswald foi preso num primeiro momento, levado para uma delegacia, fichado. Quando estava sendo transferido para outro lugar, ele foi assassinado com um tiro na barriga. E a pessoa que o matou era, era dono de um bar, integrante de uma máfia. Esse era o nível deles. Então, a tese que existe, que está no filme do JFK, que é um baita filme, só que é uma tese, tá? O JFK é o filme do Oliver Stone. E o advogado é o Kevin Costner. Inclusive, os 25 minutos finais é um monólogo do Kevin Costner. Maravilhoso. Só que, infelizmente, rola uma teoria da conspiração. Por quê? Porque a tese do Oliver Stone é a seguinte: o Lee Harvey Oswald é um bode expiatório. Ele achou o nome da máfia e de uma combinação máfia, comunismo e CIA. Na verdade,
o Lee Harvey Oswald, isso está muito claro para mim, era um maluco, que era bom atirador, tinha uma convicção comunista e subiu nesse depósito de livros lá no último andar e mirou na cabeça do Kennedy e atirou nele. E ele foi morto porque ele era um arquivo vivo. Então, o receio de que ele falasse. E aí, bom, aí tu sabe, né? A máfia não. Trocando por miúdos, o livro do Stephen King é uma baita de uma ficção. É uma ficção muito bem bolada em cima Sabe do que o cara. Stephen King, ele era repórter na época. Eu li esse livro aí, tá? Ele era repórter de um jornal do estado dele e ele foi mandado para Dallas para cobrir o comício. Tinha um rumor na época de que o Kennedy poderia ser assassinado. E ele, confessa isso no livro, duvidou. Na verdade, o que era para ser um comício, uma passeata de um candidato em busca de votos, foi a morte do presidente dos Estados Unidos. O livro do Stephen King, eu acho um dos poucos relatos. O Stephen King é muito mais famoso pelos livros de terror que ele escreve. Suspense. Muito, muito. Eu Mas tenho. em novembro de 1963, o Stephen King estava lá como repórter, testemunhou tudo. O Kennedy foi levado para o Park Central Hospital, junto com a mulher Parkland Hospital, junto com a mulher dele, a Jack Kennedy, e junto com o staff de segurança. Aí, quando atestaram a morte dele, ele foi colocado, o caixão, o esquife, foi colocado num avião para ir para Washington. E no avião, o Lyndon Johnson tomou posse. Inclusive, a Jack Kennedy ainda tinha sangue no vestido dela. Porque quando o Kennedy tomou o marido dela tomou um tiro na cabeça, o sangue se espalhou pelo vestido dela. E ela estava tão traumatizada que ela não trocou de roupa. Então, o Lyndon Johnson tomou posse em altitude de cruzeiro, depois que o avião decolou. Ele chegou em Washington já presidente da República. Porque nos Estados Unidos não tem vácuo, não pode ficar um vácuo. É O verdade. presidente morreu, tá, nem todas as honras do presidente e tal, só que o novo presidente tem que assumir imediatamente. Certamente o Lyndon Johnson ainda estava de luto, mas essa é a tradição americana. O presidente, o cargo de presidente não pode ficar vazio. É verdade. E O tem. Kennedy, vamos lá, vamos ser sinceros, Sim. Kennedy também não era trigo limpo, Não, né? capaz. O pai dele, por Eu exemplo, ia falar do ganhou pai dele muito, agora. o Joseph, ganhou muito dinheiro com a lei seca, vendendo bebida. Ele era descendente de irlandês, se instalou em Massachusetts, em Boston, e lá ele desenvolveu uma rede de venda de bebidas durante a lei seca. Então a relação do Kennedy com a máfia vem daí, Isso. provavelmente desde o início. Para quem tem uma noção assim, para quem assistiu a série, ele era o Thompson do Boardwalk Empire, só que em Boston, né? Ele tinha Né? ligações por ele ter a descendência irlandesa, ele tinha o Joseph Kennedy tinha ligação com o velho mundo, vamos dizer assim, o velho continente. E muito do que ele conseguiu ali da parte da lei seca vinha dessa ligação
e trazia todas as embarcações e em caixas, principalmente o uísque, que é o que mais era bebido na época, nos Vai Estados ser. Unidos. E também na lei seca, é verdade. Ah, então, se sabe que toda a fortuna da família Kennedy, que depois se espalha de uma forma tão mafiosa quanto qualquer outra, porque aí ele começa a se instalar nas instituições com o John F., com o Bob, né, que não entram numa máfia, vamos dizer assim, mas eles começam a compor entidades do Estado, né, através dessa riqueza que é herdada pelo pai. E, e é engraçado, porque. Engraçado no sentido assim, é curioso que duas pessoas tão poderosas foram oriundas de uma coisa fraudulenta, de uma organização criminal, né? Que na época era criminal. Né? Na época da lei seca era criminal, depois deixou de ser. Mas toda essa história do Kennedy, assim, ela é muito, muito interessante, né? Até de trazer, Deixa as eu pessoas acham, fazer. pá, a gente tem que só falar de história brasileira. Cara, às vezes falar de história mundial, de pessoas específicas, assim, é muito mais interessante do que tu ficar muito focado É verdade. numa história. Ô, Fernando, deixa eu só fazer um adendo para piorar essa história, né? Porque o Bob Kennedy acusava o Jimmy Hoffa de receber dinheiro da máfia e aplicar no sindicato. Da mesma forma que ele pegava o dinheiro do sindicato para aplicar emprestar para a máfia. Então, a tese do Bob Kennedy era a seguinte: o Jimmy Hoffa é um operador. Ele usa a estrutura do sindicato para ajudar a máfia e vice-versa. Então, Jimmy Hoffa era uma pessoa da máfia, do sindicato, um choque de interesses, né? Usando muito dinheiro para conceder empréstimos para a máfia, para financiar, como a gente sabe que tinha muito dinheiro da máfia envolvida ali, e para financiar o sindicato também. É isso. É. Pessoal, eu vou ter que largar o escola hoje um pouquinho mais cedo, porque foi uma soma de problemáticas aqui para gravar o nosso programa aqui. Como a gente está batendo aqui agora, a gente tem um tempo limite aqui, um horário limite. A gente está chegando no final dele. Hoje vai ser um programa um pouquinho mais curtinho, mas na próxima semana a gente tende a voltar aí com vamos dizer assim, um Crônicas da Máfia de um outro lugar aí, né? Com um de nós em outro lugar, num Não vamos lugar. revelar ainda, né? Não vamos revelar, vai ser num lugar especial. Que certamente eu acho que a gente poderia falar sobre Segunda Guerra nesse lugar especial, né? Né, escola? Se tu quiser. Eu acho que a Que gente eu pode achei falar. melhor. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a máfia e a Segunda Guerra, como é que eles entraram, o que a máfia fez para a Segunda Guerra, vamos dizer assim, de que lado que a máfia ficou e o que eles fizeram. Escola, como sempre, um agradecimento, porque hoje foi uma aula de história aqui, né? Uma aula Que sobre legal. Jimmy Hoffa e Kennedy. Né? Então, e também sobre mísseis em Cuba. Já estou até pensando em a gente fazer daqui a pouco, para não deixar esse gancho cair, falar também sobre o Scarface, que começa da Revolução ali cubana. Né? Seria uma, Isso. uma boa introduzir. O Montana, que é o Scarface, o Pacino, né? Ele foge de Cuba para a Flórida. Chega na Flórida, uma mão na frente e outra atrás. E se alia a máfia para vender drogas. E ali ele sobe na carreira. A gente pode falar também do Nebraska, Também, também, também. que é um Do baita filme com o Johnny Depp e o Al Pacino. Al Pacino. A gente pode. Mas semana que vem, eu acho que a Segunda Guerra é um bom assunto pra gente falar.
para Ótimo, onde a gente vai fazer esse programa aí, tá certo? ótimo, ótimo. Eu já vou te desejar boa viagem, eu só não vou dizer para onde tu vai, mas já vou desejar aqui boa viagem. Acho que é meio óbvio, né, para onde eu vou. Não, esperamos que os espectadores e os ouvintes aí achem que. Vou torcer para que a internet funcione. Ah, não, tudo bem. Isso aí, na parte técnica, a gente dá um jeito. Tá certo? Pessoal, a gente fica aqui com o Crônicas da Máfia de hoje, episódio 5. Espero que vocês tenham gostado da segunda parte do irlandês, que a gente concluiu aí a parte histórica. E a gente volta então na semana que vem com mais um episódio, tá certo? Um abração. A gente se despede daqui.